Ao nível do mar, em um recipiente de capacidade térmica desprezível, misturamos 20 gramas de água líquida a 100 graus Celsius com 80 gramas de água a 10 graus Celsius. A mistura troca calor com o meio externo e atinge o equilíbrio térmico a uma temperatura de 20 graus Celsius. Até atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor que é trocada entre toda a massa de água do recipiente e o meio externo ou seja, ele quer saber a troca de calor com o meio externo, entre esse sistema e o meio externo. Então, nós vamos dizer que a soma dos calores trocados, algebricamente, envolvendo o sinal positivo para quem recebe e negativo para quem perde, mas eu vou somar esses valores. Então, eu vou pegar aqui a quantidade de calor da água 1, que é aquela que estava inicialmente a 100 graus Celsius, mas o calor trocado pela porção de água 2, que é aquela que começou a 10 graus Celsius, mais a quantidade de calor trocada com o meio ambiente, está aqui, com o ambiente, somo tudo e dá zero. É isto daqui. A soma dos calores trocados vai ser zero. Aqui a gente vai ter o mc ΔT de 1 mais o mc ΔT de 2 mais a quantidade de calor que vai para o ambiente, que é o que a gente ainda não sabe. Né? Quanto que vai ser? Esse aqui. Quanto que vai ser? A massa do primeiro, 20. Calor específico da água, 1. Variação da temperatura final, 20, menos a inicial. Quanto foi a temperatura inicial da nossa água? 100 graus Celsius. Mais a massa da segunda porção, 80 gramas, calor específico 1, temperatura final 20, a inicial era 10. Aí, mais o calor que é trocado com o ambiente. Somei tudo isso e dá zero. 20 menos 100 dá menos 80. 80 vezes 20 dá 1.600, mas aqui com sinal negativo. Mais. Aqui a gente vai ter 80. Aqui são 80, né? Não são 8 gramas, né, professor? Deixe de ser desatento. Então, 80 vezes 10 dá 800. Pronto. Mais a quantidade de calor trocada com o ambiente é igual a zero. Quando a gente faz essa conta, o calor trocado com o ambiente vai dar 800 calorias. Mas o que isso quer dizer? Veja, isso aqui quer dizer que o ambiente recebe 800 calorias. Então, a gente coloca aqui, o ambiente ganha 800 calorias. Isso significa dizer que as porções de água perdem no seu total 800 calorias. Então, as porções de água, perdem no total 800 calorias. Douglas, por que isso é importante? Porque ele diz aqui quantidade de calor trocada entre a massa de água do recipiente e o meio externo. Foi de 800. Então, ele colocou esse sinal algébrico aqui, não ficou muito claro, ele poderia ter falado a quantidade de calor que a massa de água e o recipiente ganharam. Como ao invés de ganhar, perdeu, dá menos 800. Mas ainda bem que só havia uma alternativa, senão isso poderia gerar maiores discussões. D de dado.